Sabe quando surge uma ideia de aplicativo e a vontade é vê-la funcionando o mais rápido possível? Então, hoje vamos mergulhar nas dicas do professor Sérgio Assunção Monteiro para fazer exatamente isso usando uma metodologia chamada RAD, ou Desenvolvimento Rápido de Aplicações. A ideia aqui é agilidade pura, construir, testar e evoluir sem perder tempo. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o que é prototipar com RAD. Depois passa pela análise de requisitos, modelagem de dados, a interface, claro, a escolha da linguagem certa e, para fechar com chave de ouro, o conselho final do professor. Beleza, então vamos lá. O primeiríssimo passo, e talvez o mais importante de todos, é a análise de requisitos. É aqui que a gente precisa, antes de mais nada, entender qual é a dor, qual é a necessidade real do negócio que o sistema vai resolver. Tá, mas e aí? Como é que um futuro analista, ou qualquer pessoa da área, se prepara para essa etapa? A resposta é simples, mas fundamental. Tudo começa com uma base sólida em engenharia de software. Esse conhecimento, que dá a base para conseguir de fato entender o que o cliente precisa, a demanda real do negócio. E esse processo todo de engenharia de requisitos se divide em 5 atividades-chave. Primeiro, a elicitação, que é basicamente ir atrás, descobrir o que precisa ser feito. Depois, a gente analisa tudo isso, documenta para não se perder, valida para ter certeza de que é isso mesmo e, por fim, faz o gerenciamento, ou seja, define o que é mais importante e vem primeiro. E olha só essa citação do professor que resume tudo. É o coração da coisa. Se não houver um entendimento profundo da necessidade do cliente, todo o resto do trabalho pode ir por água abaixo. É essa necessidade que vai guiar cada decisão no projeto. No final dessa fase, o que a gente tem na mão? Um documento super bem definido, um verdadeiro mapa. Ali vai ter a descrição do sistema, até onde ele vai, ou seja, o escopo, como ele conversa com o sistema operacional, com outros apps e, claro, os famosos requisitos funcionais e não funcionais. Tudo detalhadinho. Ok, com os requisitos bem entendidos, a gente avança para a segunda fase, a modelagem de dados. Agora é hora de organizar a casa, de estruturar toda aquela informação que a gente coletou. O que é essa tal de modelagem de dados, então? É basicamente pegar tudo que a gente descobriu na análise de requisitos e transformar em objetos de dados. Pensa assim, é como criar as caixinhas onde cada informação vai ser guardada, seja num arquivo simples ou numa tabela de banco de dados. E essa fase, que pode parecer super complexa, na verdade gira em torno de 3 componentes principais. São 3 pilares. E são eles: entidades, atributos e relacionamentos. Pensa num sistema de uma loja. As entidades seriam cliente, produto, pedido. Os atributos de cliente seriam nome, CPF, endereço. E os relacionamentos? Bom, um cliente faz um pedido que contém produtos. É essa a lógica. Certo. Dados organizados, agora o foco muda completamente. A gente vai pensar em quem vai usar o sistema. Como vai ser essa interação? É a hora da interface. Pode parecer óbvio, mas o objetivo número 1 de uma interface gráfica, a famosa GUI, é uma palavra: facilitar. A interação tem que ser fluida, intuitiva. O sistema pode ser super poderoso por dentro, mas se for difícil de usar, ninguém vai querer. A grande pergunta que quem desenvolve precisa responder é essa: como é que a gente pega a lógica do sistema e traduz isso em botões, menus, em coisas que façam sentido e criem uma experiência boa? Não é só colocar um botão ali, tem que ter um porquê. E essa frase do professor é perfeita para isso. Não adianta só o sistema funcionar, a questão é como ele funciona. A experiência de chegar até o resultado final é tão, ou às vezes até mais importante do que o resultado em si. Muito bem. Agora que a gente já sabe o que fazer e como vai parecer, falta uma peça importante: com o que a gente vai construir. Vamos falar sobre a escolha da linguagem de programação. E quando o assunto é RAD, desenvolvimento rápido, Python brilha. Por quê? Primeiro, a sintaxe é limpa, fácil de ler. E o mais importante, existe um universo de bibliotecas, pacotes e frameworks prontos. Isso significa que a gente não precisa reinventar a roda, o que acelera o processo de uma forma absurda. Mas claro, não existe só Python no mundo. Dependendo do projeto, outras linguagens são super poderosas e também se encaixam bem na filosofia ágil. A gente está falando de Java, JavaScript, C# e várias outras que estão aí na lista.
A verdade é que não tem linguagem ruim, tem linguagem inadequada para certas tarefas. Por exemplo, para construir uma interface gráfica, usar Python ou JavaScript faz muito mais sentido. São mais ágeis para isso. Tentar fazer o mesmo com C, por exemplo, seria bem mais trabalhoso, porque o forte do C é o outro. Então, a regra de ouro é essa. A escolha da linguagem depende totalmente do propósito e do tamanho do projeto. É o objetivo final que manda na escolha da ferramenta, e não o contrário. E para a gente fechar, vamos pegar a essência do que o professor Sérgio Monteiro aconselha para quem está começando ou quer crescer na área. São as chaves para uma carreira de sucesso. E ele resume tudo em 3 pilares. Primeiro, nunca parar de estudar. A tecnologia muda o tempo todo. Segundo, se aprofundar de verdade em uma metodologia como o RAD, entender como ela funciona na prática. E terceiro, dominar uma linguagem de programação. Não adianta saber um pouquinho de várias, é preciso ser muito bom em pelo menos uma. Essa frase é forte, mas é a pura verdade. Tentar entrar num projeto sem ter o conhecimento necessário não é só ruim para a carreira, é perigoso para o projeto, para o cliente, para a equipe toda. Uma base de conhecimento sólida não é um diferencial, é o mínimo essencial. Então, a mensagem final é um verdadeiro chamado. O investimento em formação, seja técnica ou acadêmica, é o que vai transformar alguém bom em um profissional de excelência. É isso que abre as portas e garante um lugar de destaque nesse mercado tão competitivo. Bom, depois de todo esse passo a passo, de todas essas dicas, fica a provocação final. Com esses princípios em mente, a pergunta que não quer calar é: qual vai ser a primeira ideia a sair do papel e virar um protótipo?